Boa noite, meus irmãos e amigos. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui com mais uma mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando esse evangelho que tem o poder de transformar vidas. E hoje estaremos aqui com mais uma reflexão, da palavra de Deus, com um assunto muito importante, para a igreja de uma maneira geral, que tem como título, a expansão, o crescimento da igreja primitiva. E nós temos o privilégio, a alegria de termos aqui, nesta noite, o nosso pastor, o pastor titular da nossa igreja, o pastor Edson Borges de Souza, que estará assim fazendo com que nós nos aprofundemos um pouco mais nesse estudo, nessa reflexão da palavra de Deus. Também nós temos aqui o pastor Anísio, pastor que está nos auxiliando, desde que veio lá de Maranhão, da cidade de Caxias, e é um grande prazer ter o pastor Anísio aqui conosco também. E esse estudo, então, da palavra de Deus, que tem como o tema, a expansão da igreja, ela tem como texto áureo lá em Atos capítulo 8, do versículo 4. E nós vamos ler esse texto para que nós possamos, então, fazer essa reflexão. Vamos lá. Atos 8, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele orientação e sabedoria para o estudo desta noite. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais essa tão preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite para estarmos estudando um pouco mais da Tua palavra, para estarmos refletindo em tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, Pai querido, pela presença dos nossos pastores nesta noite, pastor Edson, pastor Anísio, que o Senhor esteja nos abençoando ricamente, nos dando sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que nós possamos assim estarmos estudando a Tua palavra e levando esse evangelho para tantas pessoas que vão estar nos acompanhando, vão estar vendo este vídeo e com certeza serão tocados pela Tua palavra, Senhor. Obrigado aqui pela presença do Flávio, que está responsável pela transmissão desse vídeo, e pela nossa igreja, que tem essa ousadia de estar transmitindo essa palavra, transmitindo esse evangelho, que tem o poder realmente de estar transformando a vida das pessoas. Obrigado, Pai querido, ser conosco nesse estudo e que tudo que formos falar aqui seja sempre orientado por Ti. Muito obrigado, Senhor. Esta é a minha oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, nós vamos então iniciar essa reflexão com o pastor Edson, que vai fazer a sua primeira consideração, sobre o estudo desta noite, e logo em seguida, então, o pastor Anísio também estará fazendo a sua consideração sobre esse assunto, tão importante para a igreja de hoje. Boa noite, meu irmão amado Diácono Oscar Pereira, amado pastor Anísio Almeida. Boa noite também a você que nos acompanha nesta transmissão, e que Deus guarde a você e a sua família, guarde a Primeira Igreja Batista aqui de Presidente Prudente, levando essa mensagem bendita também agora pelo YouTube, nesta mesa de explanação bíblica. Como bem sabemos, neste trimestre, a nossa denominação está estudando sobre o cristianismo pioneiro, E o livro base é o livro de Atos dos Apóstolos, E agora chegamos, como já leu o nosso amado Diácono Oscar, a Atos capítulo 8, o texto áureo,
No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, não é? Então nós vamos aqui falar sobre a expansão do Evangelho e a inclusão da igreja primitiva, a evangelização em Samaria, ou Samaria, e o encontro com o eunuco, e a visão de Pedro e a conversão de Cornélio, não é? E o pastor Anísio vai falar depois sobre a expansão e apoio aos cristãos e as lições inesquecíveis da experiência cristã em Antioquia. E o nosso autor da lição começa escrevendo assim: Como é possível que uma organização fundada há quase 2000 anos sobreviva e continue relevante atualmente? Esta é a pergunta que desafia milhares de incrédulos. Mas para nós que somos servos de Deus, do Deus Altíssimo, a igreja sobrevive há tanto tempo, por ser ela um projeto divino que soberanamente determinou que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus determinou isso. E assim, enquanto as organizações seculares são constituídas e desaparecem no horizonte, a Igreja de Jesus Cristo prossegue e prosseguirá expandindo aos olhares de todos, não é? Então, vamos lembrar que Deus tem o plano salvador, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, muda o seu nome. Seu nome, Abrão, que significava pai exaltado, Deus muda para Abraão, o pai de muitas nações, significando o plano de Deus, que é salvar todas as nações. Israel não era um fim em si mesma, mas um meio pelo qual Deus chamaria as nações para ele. Vejam, por exemplo, quando você pega o livro de Ezequiel e outros profetas, especialmente Ezequiel, Isaías e Jeremias, né? Então você tem no capítulo 39 e 52 de Jeremias a destruição de Jerusalém, anunciada aí já há décadas, né? Então Deus destruiu o reino do norte em 722, em razão de todas as práticas que contrariavam a aliança que eles tinham com Deus. 136 anos depois ele destrói Jerusalém, o reino do sul. E veja que ele faz essa descrição, e estão indo para o cativeiro em razão da desobediência, Deus está punindo a nação. E no capítulo 40 em diante, você tem vários juízos para várias nações. Inclusive, no 50 e 51, você tem lá os juízos para a Babilônia também. Não é? Então você sempre tem a palavra de Deus através de Israel, para Israel e para as nações. Porque cada ser humano que está vivendo sobre a terra foi criado à imagem e semelhança de Deus, Romanos 14, 12 agora, e cada um tem que prestar contas a Deus de seus atos. Então, historicamente, grandes nações, poderosas nações, pereceram pelo juízo de Deus. E os profetas sempre anunciaram a vinda do Messias. Veja que Miqueias fala também da chegada do Messias, Isaías é chamado profeta evangélico, e assim, essa era messiânica chegou, cumprindo Isaías 34 e 35. Os aleijados iam andar, os cegos veriam, mortos ressuscitariam, como prova da chegada de Deus na pessoa do Filho. O Filho de Deus, o Messias, o rei davídico, chegou. Só que a vinda de Cristo à Terra tinha duas etapas. Na primeira ele veio como servo sofredor, como Isaías mostra, e agora ele volta em grande poder e glória para consumar a história. Daniel viu na sua visão Jeremias vê 70 anos de cativeiro, cumprindo o que Deus falava lá em Levítico,
em Deuteronômio, se eles não obedecessem, a terra descansaria pelos seus sábados, que não descansou. E agora Daniel vê 70 semanas de 7 anos. E ele vê na 69ª semana o Messias morrendo. Não é? O Messias morrendo, que é o chamado parêntese profético. Então, se você pegar 69 vezes 7 e você multiplica, você vai chegar exatamente e subtrai exatamente quando Jesus foi preso, julgado e crucificado. Jesus, então, chama os seus seguidores de discípulos, né? E chama aqueles que o seguem de igreja. Igreja, Mateus 16. A igreja, então, é a assembleia ou reunião, chamados para fora, né? Chamado do mundo, para fora do mundo, para formar uma nova sociedade nele, que é a visão de Paulo aos Efésios. Nós somos um novo povo, povo de Deus. Então a igreja é a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Esta é a igreja. Como os judeus ficaram muito longe de Deus, eles não perceberam que o Messias estava ali, que Jesus chegou. E agora, aquela elite judaica totalmente distante de Deus, fizeram de tudo para matar Jesus. Se você ler o Evangelho de Marcos de uma vez, num feriado desse, você vai perceber que há uma progressão contínua, até conseguir fazer com que aquelas multidões que o seguiam gritassem: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Com a morte de Cristo, eles acharam que tinham se livrado do impostor, que para eles Jesus era um impostor. Não contavam com a ressurreição. Jesus falou que ressuscitaria. Ressuscitou dentre os mortos. E agora, por 40 dias, Atos 1:3, ele aparece aos discípulos, falando sobre o reino de Deus. Quantas coisas eu fico pensando, pastor Anísio e irmãos cá, como Jesus falou sobre o reino de Deus, quantas coisas maravilhosas. Ele ia aparecendo e falando aos discípulos. E nessas conversas, em Atos 1:8, que Lucas registrou, ele disse: "Sei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra." Mas a igreja só falava a judeus, com medo da perseguição. E aí, a igreja não sai, em Atos 1:8, começa Atos 8:1, que é quando se desencadeia essa grande perseguição contra a igreja depois da morte de Estevão, que era um diácono, que fez um sermão maravilhoso, teve a sua vida ceifada como um traidor. Interessante que aqueles que o acusaram não estavam lá no julgamento, sumiram. Não é? E lá está Estevão sendo acusado de ser um impostor. Ele faz uma digressão maravilhosa sobre a história da nação, como eu acabei aqui pontuando nessa introdução, e mostrando, né, lá desde o começo da nação, e conseguindo mostrar para eles que esse Cristo esperado chegou. Mas eles apedrejaram Estevão até a morte. Antes de morrer, Estevão viu naquela brecha, naquela nesga de céu, naquela brecha de céu, Jesus em pé para receber o seu servo. Ele diz a Jesus: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." E tombou. Então Jesus recebeu a alma ou o espírito do seu servo Estevão. Os discípulos o sepultaram. E aí começa Atos 8:1, se desencadeia uma grande perseguição contra a igreja. E os discípulos vão empurrados, impelidos pela perseguição, eles vão anunciando Jesus, como foi lido aqui pelo irmão Oscar, no 8:4, que é o texto áureo, o texto de ouro. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E lá no capítulo 11, fala novamente da morte de Estevão, e que eles anunciavam somente a judeus, porque os judeus sabiam quem era o Messias, eles aguardavam o Messias.
Era mais fácil entender. Esses judeus que creram anunciavam por toda parte este evangelho bendito. E aí, nós temos o relato de Atos capítulo 8. Não é? Esse Atos capítulo 8, os samaritanos, não é? Eles recebem também o evangelho. O evangelho é para todo mundo. Né? Para todo mundo. E Filipe, que era também um diácono, ele vai à cidade de Samaria, que fica entre o norte e o sul. Samaria fica bem entre o norte e o sul, e passou a pregar o evangelho lá. E unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Os sinais ou milagres, que é a mesma coisa, sinal e milagre, eram muito importantes para autenticar a pregação, porque eles só tinham o Velho Testamento, né, pastor Anísio e Oscar? Então, conforme os cegos eram curados, aleijados, mortos ressuscitados, os milagres aconteciam, confirmavam o poder desse evangelho que chegou. E eles eram imprescindíveis para confirmar a pregação desses homens. Não é? E aí, nós temos aqui também as pessoas possessas de demônios, não é? Que eram libertas, não é? E houve grande alegria naquela cidade de Samaria. Veja que é nessa Samaria, em João 4, que tem a mulher lá de Sicá, nessa região, que também se converte. E vai a Sicá e diz, olha, eu achei o Messias, o Salvador do mundo. E eles pedem que Jesus fique mais 2 dias. E agora a própria cidade diz à mulher, já não é pelo que você falou, mas nós mesmos testificamos que ele é sim, o Salvador do mundo, né? E aí, nós temos aqui algo interessante no versículo 16, porque os conversos em Atos capítulo 2, receberam o Espírito Santo depois de convertidos, porque o Espírito ainda não havia vindo. Então Jesus ficou, vamos entender isso, ele ficou 40 dias aparecendo ao povo, aos discípulos, para testificar que ele havia ressuscitado. Eles já eram crentes. 10 dias depois, pois Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus no 40º dia. 10 dias depois, no Pentecostes, vem o Espírito Santo. E agora, então, aqueles discípulos e todos que se converteram passam a ser habitados pelo Espírito Santo. São batizados com o Espírito Santo. Os que se converteram na pregação de Pedro em Atos capítulo 2, já, como lembra bem Billy Graham no seu livro Espírito Santo, receberam o Espírito Santo no ato da conversão. Né? Mas aí você tem agora 3 exceções. No caso dos que se converteram em Samaria, não receberam a Espírito Santo no ato da conversão, por quê? Por que não receberam? Porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Eram rejeitados pelos judeus. Então, quando é que eles receberam? Quando Pedro e João foram lá e oraram, representando o colégio apostólico. E aí, eles também recebem o Espírito Santo e falam em idiomas, como aconteceu em Atos 2. Né? A segunda exceção é também no caso lá de Cornélio. Mesma coisa. E aí, em Atos 11, quando Pedro é questionado em Jerusalém sobre Cornélio e sobre os samaritanos, Pedro falou, olha, assim como aconteceu conosco em Atos 2, também aconteceu com eles. Deus está aceitando os gentios, que Cornélio representa os gentios. E Deus está recebendo os samaritanos. Quem somos nós para não querer recebê-los? Percebe? Então, Paulo agora em Romanos vai dizer, no 8:9, Romanos 8:9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebe? Então, quando a pessoa crê em Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é recebido, ele recebe a presença do Espírito nele, e é por isso que ele agora é uma nova criatura, tem uma nova vida, ele é selado
Efésios 4:30, com o Espírito Santo da promessa, não é? E depois nós temos os discípulos lá de Éfeso. Vejam que quando Paulo pergunta a vocês, já receberam o Espírito Santo? Ele fala, nem sabemos, não sabemos nada disso, eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. E aí Paulo expõe o Evangelho como eles deveriam ouvir, e eles também foram salvos e falaram também em idiomas também, comprovando que eles também estavam incluídos, não é, na família de Deus, não é? Então nós temos esses exemplos e o Evangelho então atinge essa região, muita gente se converte, mostrando o amor de Deus para todas as nações. Esse é o plano. Em todos os continentes, cada ser humano é alvo do amor de Deus. E em todos os continentes do mundo, do globo terrestre, você tem cristãos. Pessoas que aceitaram Jesus e nós temos lá no livro de profeta Isaías também, especialmente Isaías, né? A restauração. Ezequiel também. E lá em Jeremias 31:30, falando que haveria um tempo, né, nessa nova aliança, que é a aliança de Jesus, quando ele celebra a última ceia, onde todos os conheceriam. Então nós nunca tivemos tanto conhecimento bíblico como agora. Esta mesa de explanação, por exemplo, nesta mesa de explanação que está no YouTube, está indo para o mundo inteiro. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar. E nosso endereço aí pela internet, esta mesa. Isso nunca aconteceu. Nós estamos chegando ao tempo da restauração final de todas as coisas. Também nunca tantos judeus creram no Cristo que já veio, como nos últimos 10 anos. Muitos judeus do mundo inteiro entendendo que Jesus já chegou, que ele veio. Não é? E a igreja não parou. Olha o que a igreja foi perseguida nesses 2000 anos, não foi brincadeira. Tentaram destruir a Bíblia de muitas maneiras. Veja que até hoje, e geralmente são pessoas de ideologia comunista, eles querem acabar com a Bíblia. Mas é impossível, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Veja que a China, que é um país comunista, está imprimindo Bíblia para o mundo inteiro. Quem ia imaginar alguém, se fosse pego na China com a Bíblia, ia preso. Hoje a China está imprimindo Bíblia. Me parece, eu não sei se a informação é correta, eu vi esses dias, que a Sociedade Bíblica do Brasil está imprimindo lá as Bíblias, na China. E o lugar onde mais pessoas se convertem no mundo hoje é na China. Muita gente confessando Jesus na China. Veja a Coreia do Sul, um país que 70% é evangélico, cristão. Não é? E veja a prosperidade da Coreia do Sul e a desgraça da Coreia do Norte, que é comunista e não deixa o povo se voltar para Deus. Não é? Porque Deus abençoa aqueles que o buscam. Toda a bênção vem de Deus. Então o Evangelho, ele vem só crescendo no mundo inteiro. Então atinge Samaria, aquela região. Também Cornélio, que é um militar romano, que comandava uma centúria, ele também é um homem muito temente a Deus. Cornélio é um exemplo de que quem é que se volta para Deus? Sempre pessoas que abrem o seu coração. Ele é um homem que fazia muitas esmolas. E um dia Deus, numa visão por um anjo, falou para ele mandar chamar Pedro, para lhe falar da salvação. Porque Cornélio não podia ser salvo pelas boas obras. E Cornélio então manda 2 homens buscar Pedro. Deus, em uma visão, mostra que aqueles homens estão vindo e que ele deveria acompanhar aqueles homens. Cornélio é tão temente a Deus que quando Pedro entra na sua casa, ele se ajoelha, ele é um militar romano, na época do Império Romano, né, pastor Anísio, Oscar, irmãos. Ele se ajoelha diante de Pedro. E Pedro diz, levanta-te, porque eu também sou homem, você não pode se ajoelhar diante de mim. E prega o Evangelho. E tinha outras pessoas na casa de Cornélio que ouviram o Evangelho. E assim o Evangelho foi indo, né? Foi indo.
Então, muita gente, eu gosto do Gandhi, que fala no seu livro Panorama do Novo Testamento, que a gente pensa nos apóstolos, em Paulo, mas muitos discípulos, milhares, centenas, iam pelo mundo inteiro daquela época levando esse evangelho, pregando essa mensagem. Não teve que não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha carro, não é? É só camelo, jumento, cavalo ou navegação náutica, não é? Ou a pé, eles iam levando essa mensagem, né, bendita. E assim o evangelho chegou em toda aquela região, né? Então, fico por aqui e pastor Anísio segue com a expansão e apoia os cristãos em Antioquia. Dá vontade da gente ficar ouvindo o pastor Edson mais uma meia hora, 1 hora e até... Parabéns, pastor, uma ótima explanação. Eu saúdo os irmãos aqui na mesa, pastor Edson, diácono Oscar, irmão Flávio está ali na logística, na transmissão, os irmãos que estão nos acompanhando. Aí eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor continue a abençoar a sua igreja e nos dar sabedoria para nesse momento conseguirmos transmitir a verdade da palavra de Deus aos irmãos. Então, o próximo tópico da nossa lição é a expansão e apoio aos cristãos em Antioquia. Está baseado em Atos capítulo 11, os versos 19 até o verso 30. Eu separei aqui alguns pontos importantes para que nós possamos pontuar e extrair algumas lições relevantes para a nossa vida espiritual. Os cristãos perseguidos pelos judeus fugiram, como o pastor Edson já antecipou, na sua explanação, para várias regiões do mundo antigo, né? Entre elas a região da Síria, e se instalaram ali na cidade de Antioquia, uma cidade grande na Síria, ou seja, era a Antioquia da Síria, não vamos confundir com a Antioquia da Psídia também, que é relatada na palavra de Deus, mas a Antioquia da Síria ficava a cerca de 450 quilômetros ao norte de Jerusalém. E foi ali que aprove a Deus, a igreja sempre sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, alguns cristãos oriundos ali da região de Jerusalém e Judéia, onde houve a perseguição, ali que culminou com o martírio de Estevão, e os cristãos se instalaram ali também em Antioquia. Era interessante que onde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. Os cristãos não saíram de Jerusalém, se instalaram em outras cidades, em outras regiões e ficaram calados, pelo contrário. Os cristãos pregavam o evangelho onde quer que chegassem. Como o pastor Edson também já adiantou, a regra era anunciar o evangelho para os judeus, porque já era uma lógica, né? Ou seja, o destino, o curso natural de um judeu que esperava o Messias era receber essa anunciação da chegada do Messias e crer no Messias. E foi isso que acabou acontecendo com muitos deles, né? Mas essa era a regra. A princípio, o evangelho não era anunciado também para os gentios, mas somente para os judeus. Mas em Antioquia, essa regra ela foi quebrada. Em Antioquia houve a pregação do evangelho tanto para judeus quanto para gentios, e os judeus se converteram e os gentios também se converteram. Isso acabou chamando a atenção da igreja em Jerusalém. Então, e quando a igreja em Jerusalém ficou sabendo desses acontecimentos na grande cidade de Antioquia, entendeu por bem enviar Barnabé, que era um dos líderes ali da igreja, para averiguar de fato o que estava acontecendo lá em Antioquia. Quando Barnabé chegou lá,
verificou de fato que a graça de Deus estava fazendo uma obra maravilhosa lá em Antioquia. E Barnabé, vendo então a necessidade, e aqui nós entendemos que Barnabé era um homem sensível à voz do Espírito, era um homem com discernimento, não é à toa que a palavra de Deus diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele chegou naquele lugar, irmão Oscar, viu muitos novos convertidos, poucos professores, poucos pastores, e ele decidiu ficar por ali, ajudando, ensinando e discipulando aqueles novos irmãos que estavam ali naquela grande cidade. Até porque a igreja crescia rapidamente lá em Antioquia e a demanda por mestres, né, por pessoas que pudessem ensinar, não somente mestres, né, mas irmãos com pouco mais de maturidade espiritual que pudessem ensinar ali os primeiros passos da vida cristã àqueles novos convertidos. Nesse íntere, Barnabé, verificando que a igreja em Antioquia necessitava de líderes, foi até Tarso buscar Saulo, que havia se tornado Paulo, né? Sabendo que Paulo era um profundo conhecedor da lei judaica e que havia também se convertido ao cristianismo, né? Então Barnabé foi até Tarso, buscou Paulo, levou para Antioquia, e lá passaram cerca de 1 ano ensinando muita gente, como diz a palavra de Deus. Eu acho bastante interessante essa percepção, né, dos líderes cristãos, a exemplo de Barnabé, que já estava ali em Antioquia, de vendo a necessidade e a demanda que o crescimento da igreja gera, a necessidade de buscar pessoas maduras para estar ensinando aqueles novos cristãos, né? Isso é uma lição que fica para a gente, né, como liderança na igreja, de sempre estar preparando novos líderes para que nunca falte liderança, né, professores, mestres, pessoas capacitadas para ensinar os novos cristãos. Aqui um outro ponto que eu separei para comentar aqui aos irmãos que nos ouvem, que nos assistem, é que lá em Antioquia foi o lugar onde pela primeira vez os discípulos de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. O Dr. Carson, ele fala que aquela denominação cristã, pastor e irmão Oscar, não foi uma denominação inicialmente honrosa ou, né, um título honroso, mas seria uma espécie de apelido que os inimigos da fé ali, possivelmente ou provavelmente os gentios, não os judeus inicialmente, mas gentios, colocaram sobre os cristãos. Mas ele afirma também que os cristãos, aliás, o Ieresby afirma que os cristãos rapidamente conseguiram ou transformaram aquele apelido, aquela coisa jocosa, em algo honroso para eles, né? Eles entenderam, quer dizer que eu sou chamado de pequeno Cristo, para mim isso é uma honra, né? Isso não é demérito nenhum para mim. E até hoje nós somos chamados de cristãos, né? Começou lá em Antioquia e não parou mais. E para nós, sem dúvida, é uma grande honra sermos chamados de cristãos, né, pastor? O ponto seguinte é que com a expansão do reino, foi de Jerusalém um grupo de profetas, né, para auxílio na obra, provando o cuidado da igreja com os novos irmãos. Então, à medida que a igreja local em Antioquia e também as outras igrejas locais ali da região da Síria iam crescendo, a igreja, digamos, a igreja mãe, né, poderíamos usar uma comparação dessa maneira, mas uma igreja mais madura, o centro religioso cristão da época, que ainda era Jerusalém, enviou outros líderes, né, outros irmãos que já tinham maior maturidade espiritual para auxiliar no crescimento da igreja em Antioquia e região. Mais uma vez comprovando o cuidado
com os novos irmãos na fé. Mais uma vez comprovando a sabedoria, o discernimento espiritual, né, naquela fase inicial da igreja que era tão importante, né, pastor? Se os irmãos não tivessem tido esse cuidado de amparar, de ensinar, de discipular os novos convertidos, nós não estaríamos onde estamos hoje, já com cerca de 2 bilhões, né, pastor, salvo engano, 2 bilhões de cristãos na face da terra hoje, né? Isso é porque, é claro que foi tudo de acordo com o direcionamento do Espírito Santo, né? Tudo de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Então os irmãos aqui provam mais uma vez o cuidado com os novos convertidos, que é também uma lição para nós hoje. Sempre cuidar, ensinar, discipular. O novo convertido é como um recém-nascido, né? E nós sabemos que o recém-nascido, se ele não receber os cuidados ali dos pais ou daqueles que já se desenvolveram, dos seus cuidadores, não sobrevive, né? Não sobrevive. O ser humano é uma espécie, né, que não sobrevive sozinho. Ele precisa de alguém que cuide dele, e o novo nascido espiritualmente, o novo convertido, é da mesma forma assim. Ele precisa de outros que já cresceram na fé, que já estão crescendo na fé, se desenvolvendo, para ajudá-los a crescer também. Então, uma vez que os irmãos mais maduros provam aqui o cuidado com os irmãos recém-nascidos, espiritualmente, Deus também prova o seu cuidado e seu amor para com a igreja, revelando por meio do profeta Ágabo que haveria uma grande fome naquela região, né? O texto fala por todo o mundo, nós devemos entender que era o mundo conhecido por eles, possivelmente o Império Romano, ou toda aquela região ali, né, do contexto deles, do contexto aproximado deles. E, de fato, quando nós vamos consultar fontes históricas, tá, nós vemos que, de fato, houve, no reinado, né, de Cláudio, ou seja, durante a gestão de Cláudio, imperador romano, houveram vários pontos em que as colheitas, né, a agricultura foi prejudicada por conta de seca. E isso, né, provavelmente contribuiu para essa escassez de alimento e para a fome. Mais uma vez, nós vemos que os fatos históricos comprovam a verdade da palavra de Deus. Certo homem de Deus já falou que a Bíblia é o único livro religioso, o único livro espiritual que se presta ou que se coloca numa posição de teste, de ser testado historicamente. E para a glória de Deus, a Bíblia passa em todos os testes históricos. E aqui, para terminar esse tópico aqui, a expansão e apoio aos cristãos em Antioquia, nós vemos que a igreja foi sensível à voz do Espírito Santo e demonstrou amor pelos demais irmãos, porque quando foi anunciado por meio do profeta Ágabo, né, usado pelo Espírito Santo aos irmãos que haveria uma grande fome naquela região, a igreja creu na palavra do Senhor e não ficou apenas na crença, né, na fé naquela palavra. Ela agiu por amor aos irmãos mais ou menos providos. A igreja reuniu mantimentos e enviou aos crentes que precisavam deles. É uma prova de sensibilidade à voz do Espírito Santo e de amor para com os irmãos da fé. Passando aqui, então, as lições inesquecíveis da experiência cristã em Antioquia, nós vemos aqui o exemplo de Antioquia nos revela que é necessário o envolvimento de todos os crentes a fim de que a missão de evangelização do mundo prospere, né? Nós vemos aqui nesse exemplo de Antioquia a igreja do Senhor
utilizando sem reservas os seus recursos humanos, né? Os seus recursos humanos, enviando gente capacitada de Jerusalém, que era a maior igreja local que se tinha até então, a mais madura também, onde os apóstolos estavam, porque eu lembro aqui aos irmãos que a palavra de Deus diz que quando começou a perseguição, ali após o martírio de Estevão, os crentes fugiram, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém, né? Os apóstolos ficaram em Jerusalém, pela providência de Deus, pela vontade do Senhor, até porque eles passariam por esse tipo de situação. Jerusalém não poderia, a igreja de Jerusalém precisava continuar forte ainda naquele momento, porque outras igrejas que estariam nascendo, a exemplo de Antioquia, precisariam daquele reforço espiritual, daquele apoio espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu. A igreja, os irmãos de Jerusalém, né, os líderes que estavam lá, não mediram esforços para enviar pessoas capacitadas para auxiliar na edificação, né, no aumento, ali no crescimento das novas igrejas que estavam surgindo ali pela região, como nos mostra aqui a igreja de Antioquia. O segundo ponto, ou a segunda lição inesquecível, é que foi a compreensão da necessidade de ensinar e discipular os novos convertidos. Desde o começo, a Igreja de Cristo, ela teve essa compreensão, que sem o apoio, sem os cuidados iniciais, sem o ensino, sem o discipulado para com os novos convertidos, a igreja morreria. Porque nós não somos eternos, né, irmão Oscar, pastor? Nós não somos eternos, nós vamos morrer um dia, nós vamos partir para a glória, para a eternidade. E nós precisamos deixar outras pessoas para continuar o reino de Deus, para continuar trabalhando, edificando, né, vivendo o reino de Deus, pregando o Evangelho. E isso só vai ser necessário se nós pregarmos o Evangelho, mas também se nós discipularmos aqueles convertidos que virão da pregação do Evangelho. Amém. O terceiro ponto, a terceira lição, é que a igreja entendeu a importância de cuidar dos necessitados, e principalmente os da fé, como Paulo vai dizer mais adiante na palavra de Deus. Mas é isso, a igreja foi alertada que haveria uma grande fome. A igreja entendeu que existem irmãos mais necessitados, e a igreja se movimentou, a igreja agiu, a igreja juntou recursos, juntou mantimentos, a igreja nomeou pessoas para levar aqueles mantimentos, e aqueles mantimentos foram levados. Ou seja, a igreja creu e agiu, demonstrando sua fé e também o seu amor para com os demais irmãos. Concluindo, meus irmãos, eu vou ler aqui exatamente o texto da nossa lição, porque fecha de maneira muito boa. Os cristãos foram dispersos como um vento, levando as sementes do Evangelho, que onde caíam, frutificavam. Então é isso, né? E por esta razão, esse movimento de expansão marcou a história do cristianismo. Como nós dissemos no começo, os irmãos que fugiram daquela perseguição, a perseguição realizada pelos judeus, eles foram para várias nações, várias partes do mundo, mas não apenas foram. Onde eles chegavam, eles falavam do Evangelho, eles contavam as boas novas de Cristo, eles falavam sobre tudo o que testemunharam lá em Jerusalém, na Judéia. E isso ia fazendo o Evangelho crescer, né? Os cristãos que se espalharam levavam as sementes do Evangelho, e essa semente foi se espalhando, foi gerando frutos, e os frutos dando novas sementes e levando a outras nações, até que chegou no Brasil e chegou até nós, e nós estamos aqui fruto do testemunho desses irmãos. Que Deus seja louvado. Como é maravilhoso, né, irmãos e amigos, né, estarmos estudando a palavra de Deus, né, vendo esses fatos, né, que ocorreram no passado
que faz assim nos inspirar, né? Traz grande inspiração para que nós possamos também ter esse desejo, essa vontade realmente de estarmos também, né, levando a palavra do nosso Deus, falando desse evangelho, falando do amor de Deus para cada um de nós, né? E é maravilhoso, né? Estarmos ouvindo os pastores realmente contando, né, desse fato ocorrido e também nos mostrando lições, né, que esse fato também traz para os nossos dias também. E voltando um pouquinho, irmãos, pastores, em relação à expansão, né, do Evangelho, em relação à perseguição, nós vemos aqui na história, né, do início então da igreja primitiva, essa questão da perseguição. E nós aqui no Brasil em especial, nós não temos, né, pelo menos assim, coisa pelo menos semelhante, né, pastor, o que esses irmãos passaram. Que realmente aqui foi perseguição mesmo, e perseguição de várias maneiras, inclusive de morte. Nós vemos aqui a morte de Estevão, né? Porque ele estava pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E nós vemos então, segundo aqui a nossa revista, que logo após então a morte de Estevão, inicia-se então essa grande perseguição, e os discípulos, né? Principalmente os discípulos, fogem, né? Saem desse conflito aqui e para várias partes, né, realmente no mundo, e nós vemos, como o pastor Anísio disse mesmo, e eles iam pregando o evangelho. Eu fico pensando, pastor, que numa situação dessa, nós seres humanos ficaríamos aterrorizados, né, com medo, talvez até nos calássemos, né, ficássemos quietinho, porque poderíamos ser mortos, né? Mas não, pelo contrário aqui. Aonde eles passavam, eles iam falando, evangelizando, falando, né, pregando a palavra de Deus. E aqui também uma coisa curiosa, que eu até gostaria que os pastores comentassem em cima, pastor. Diante desse clima, dessa situação tão difícil, né, a igreja, mesmo passando por lutas e perseguição, ela tinha paz. Humanamente pensando, é difícil a gente compreender isso, né? Mesmo passando por perseguição, vendo a morte de Estevão, a igreja tinha paz. Como é que a gente poderia explicar isso, pastor? Essa paz aqui tem a ver com porque o perseguidor, que era o apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso, que é o seu nome hebraico, não é? O nome romano é Paulo, que tinha a investidura do Sinédrio para perseguir e prender. Agora ele é convertido, ele é crente. Ele é crente agora. Então há uma certa paz agora. Havia paz e os cristãos seguiam adiante. O perseguidor agora é perseguido. Seu nome perseguido, não é? Então houve uma paz relativa para a igreja, porque Saulo, os judeus deram muito trabalho. O próprio Paulo, veja que ele chega em Tessalônica, quando o pessoal que é capital da província da Macedônia, quando várias pessoas ali se interessaram pela pregação de Paulo na sinagoga, né, inclusive mulheres da alta sociedade, né, e aí o que aconteceu? Os judeus conseguiram criar problemas para Paulo. Então, onde Paulo chegava, eles atormentavam Paulo. Paulo ficou sem ter para onde ir. Não tinha para onde ir. Eles criaram muitos problemas, né? Mas Paulo seguia adiante. Muita gente se convertendo, crendo, né? Então essa paz aí tem a ver com o perseguidor que agora é convertido. Então não há do sinédrio judaico alguém que o represente perseguindo, porque veja que Paulo estava indo a Damasco, capital da Síria, né, com carta do sinédrio, né, para prender os cristãos ali. Mas agora essa perseguição
acontece nos lugares onde ele vai, né? Chegou, ele... E assim, porque o cristianismo, por que todo país cristão, até esses dias, estava ouvindo aquele deputado federal, que é da família real portuguesa do Brasil, o Luiz Felipe, é um homem excelente, né? Ele falava, todo país cristão é livre, né? Tem liberdade, né? E realmente, qualquer país do mundo, veja Estados Unidos, Coreia do Sul, né? Qualquer país cristão, se a pessoa quer, pode optar pelo que ela quiser, quer praticar uma religião da Índia, do Japão, da China, o que ela quiser, o cultivo que ela quiser, ela é livre, porque Deus nos fez livres. Quer ir para o inferno? Tem toda a liberdade para ir para o inferno. Quer crer em Jesus? Tem a liberdade para crer em Jesus. Agora, num país comunista ou islâmico, não. Num país islâmico como o Afeganistão, por exemplo, se souber que tem um grupo ali adorando Jesus, eles vão lá para matar. E a pessoa tem que sair, fugir, porque senão morre mesmo. No Paquistão, certos lugares da Índia, né? Mas a maravilha do Evangelho é essa liberdade. Uma vez que aquele país se torna um país cristão, acabou isso aí, né? A liberdade para todos. Então, num país cristão, você tem mesquita, você tem templos evangélicos, templos idólatras, templo budista, templo shintoísta, porque Deus fez o homem livre. O ser humano é livre, né? Essa é a maravilha do Evangelho. Veja que o convite para a salvação é um convite. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja no alto da cruz, o Dimas creu em Jesus, o outro rejeitou. O ser humano é livre, né? Então, como o ser humano foi criado por Deus e Jesus é o plano de Deus para a salvação, há no ser humano uma reação contra Deus. Veja agora, por exemplo, essa escala 6x1 que está aí, né, os comunistas divulgando. Isso parece algo assim, mas não é, porque na verdade o comunismo é uma religião, como diz o Oswaldo Ramos, ateísta. Não é ideologia política, é religião ateísta. Então eles vêm sempre combater a Bíblia. Quer eliminar a Bíblia, quer alterar a Bíblia. Mas por que com tantas religiões antigas, que têm seus livros também antigos, por que só implica com a Bíblia? Porque só a Bíblia é que eles implicam. Porque, na verdade, é uma reação do diabo contra a igreja, né? Essa que é a verdade. A nossa luta não é contra carne e sangue, não, né? Então, essa liberdade, ela traz problemas. Eles não querem liberdade. O comunismo sempre trabalha com não aceita a liberdade de consciência, a liberdade de ir e vir, a liberdade de propriedade, de reunião, e assim por diante, né? O contrário da Bíblia, né? Então, Marx, que era judeu, inclusive, né, que é um dos pais aí do comunismo, ele realmente trouxe, ele pegou a oração do Pai Nosso e fez a oração ao diabo. Então, é realmente uma coisa do mal. Então, a maravilha de ter Jesus é a liberdade. A liberdade, né? Veja essa escala 6x1 que eu falei antes. Parece que é tão simples, mas na verdade é uma reação contra Deus. Deus não poderia ter feito o mundo em um dia, em uma hora, em um segundo, sim, mas Ele fez em 6 dias. E descansou em um dia. Então essa escala, eu estava ouvindo outro dia, uma análise aí, se o Congresso implantar a escala 4x3 que estão querendo, vai dar um rombo tremendo no PIB. Ah, mas a Suíça é outro contexto, Estados Unidos é outro, a relação de trabalho lá não tem nada a ver com aqui, nem com os Estados Unidos, né? E não tem nada a ver. Então, num país como o nosso, você quebra muitas microempresas, você vai trazer uma desgraça para muita gente. E então é isso. Uma vez eu estava vendo um estudo sobre isso, ele mostrando, veja no mapa mundi os países comunistas e os que não são. Todos os comunistas você tem, no caso da Coreia do Norte, Cuba, o povo não tem liberdade, o povo... É que nós vivemos num país livre, as pessoas não sabem o que é não ter liberdade, então não percebe, né? Demora para perceber. E o cristianismo se opõe a tudo isso, porque o Império Romano trazia muita opressão.
Um soldado podia abordar qualquer um de nós na rua, um soldado romano, e obrigar a carregar alguma coisa para ele. Tinha imposto de tudo quanto era tipo, até pedágio, que é o imposto a pé, que a gente usa aqui para a rodovia. Devia ser rodágio, né? Porque não estamos a pé, estamos rodando no carro. Então, é isso, a perseguição sempre vai vir mesmo, não tem jeito, não é? E hoje, mesmo em países livres, já há muita dificuldade, né, para o evangelho. Esse pessoal que defende ecologia e uma série de coisas aí que não tem nada, na verdade, com a ecologia, e outros grupos ideológicos, tudo, no fim, eles se voltam contra a igreja. Esse ódio antissemita que está na mídia aí, na verdade, é um ódio contra Deus, não é contra os judeus. É por 100 que vem o Messias, não é? Mas Deus é maravilhoso, e Deus estende seu amor, sua graça, sobre todas as pessoas. Como é bom a gente ver uma pessoa, por exemplo, que perseguiu o crente, havia até o filho que se converteu, ou o pai, né? E agora também ele é crente. Aliás, uma das missões, eu fui ontem numa missão aqui pregar, na nossa escala, e veio uma senhora conversar comigo no final, que já é membro aqui da nossa igreja. E ela criou muito problema assim, para o evangélico, quando ela não conhecia Jesus, né? E hoje ela é uma pessoa muito abençoada, muito, muito crente mesmo, né? Então Deus se apieda, Deus se compadece do ímpio na sua ignorância, para que ele também seja salvo, né? E quanta gente aí que lamenta, olha como eu lamento ter feito tanta maldade com os cristãos, ter perseguido, criado dificuldades lá para o meu pai, para o meu filho, né? Mas eu era ignorante, eu não conhecia o amor de Deus, né? E o amor, tudo vence, não é? Maravilhoso a gente ver esse amor e saber que a perseguição virá. Hoje nós temos problemas no Brasil, não parece, mas há uma perseguição disfarçada. Não tem mais essa liberdade que a gente acha que tinha, não tem não. Tem muita gente presa aí porque é cristão, sendo julgado em tribunal aqui, que ele não tem foro para aquele tribunal, está sendo julgado lá, sem materialidade do crime. Intenção armada, mas quais são as armas? É uma Bíblia? É pipoca? É picolé? Qual é a arma? Não tem, mas está sendo acusado. Porque é assim, esse pessoal da perseguição é o caso de Daniel lá no capítulo 6. Primeiro eles fazem uma lei, eles usam o Estado para perseguir. Então veja que aquele pessoal lá fez uma lei para pegar Daniel, né? É o caso que está aí agora. Então você tem leis que foram feitas há 15, 20 anos atrás para fazer o que estão fazendo agora. Então a pessoa está fora do juízo ainda adequado, não tem prova de crime nenhum, apaga-se câmeras que provariam quem foi que realmente quebrou e fez, não tem, porque apagou todas as câmeras. Essas pessoas, muitas delas foram se esconder, né, porque estavam jogando bala de borracha, bomba de cima com helicóptero, gás lacrimogêneo, e essas pessoas que foram se esconder, que nunca quebraram nada, estão sendo acusadas de terroristas, enquanto pessoas realmente criminosas têm audiência de custódia, têm uma série de privilégios da lei, e o que não é criminoso, mas isso por causa do Evangelho. Tudo por causa do Evangelho, né? Inclusive, algumas dessas pessoas que têm registros de imagem que estavam quebrando, invadindo, não foram nem processados, né? O pastor falou muito bem sobre a questão do comunismo, que ele é anti-liberdade, é contra a liberdade, né? Isso não é fácil da gente compreender, porque isso é um tanto lógico. O ser humano normal, ele só quer o comunismo enquanto ele está sendo enganado pelas mentiras comunistas, pelaquela propaganda, porque eles são muito bons de propaganda, né? Mas uma vez que o ser humano entende de fato o que é comunismo, a tendência dele é querer se libertar, só que aí é tarde demais, né? Porque eles não trabalham com liberdade, eles trabalham com autoritarismo, com opressão, né, com a obrigação mesmo. Então, de fato, são inimigos da liberdade. Eu queria também só puxar aqui
um ponto em que o irmão Oscar falou sobre a questão da paz, né? Lá em Filipenses 4, a palavra de Deus nos diz que o ensinamento de Jesus Cristo para nós, para a sua igreja, é que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Nós não devemos andar preocupados com o que vai acontecer hoje ou amanhã, e que nós devemos lançar diante de Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas, com orações e súplicas e ações de graças, não é isso? E aí o resultado, a contrapartida de Deus é que Deus inundará os nossos corações com a sua paz que excede todo entendimento. Irmão Oscar, pastor? Isso explica, né? Explica muito bem por que aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos tinham paz. Tinham paz. E louvado seja Deus. Esse deve ser também o nosso proceder, né? Sobre a questão, pastor Edson, da perseguição aqui no Brasil, da liberdade que nós ainda temos de pregar o Evangelho, um certo pregador uma vez falou o seguinte: às vezes a igreja não é perseguida porque tem liberdade. Às vezes a igreja não é perseguida porque não está cumprindo o seu papel, não está incomodando Satanás, não está incomodando o sistema do mundo, né? Então, às vezes, quando a igreja se cala, ela de fato tem uma falsa paz. Só que calada, a igreja não cumpre o seu papel no mundo. É isso, meus irmãos e amigos, poderiam ficar aqui por muitas horas, né? Estudando a palavra de Deus, falando, comentando e aprendendo, né? Somente desse fato, né, que nós estamos estudando aqui. Oscar, deixa-me dizer algo mais. Pois não, pastor. Só dizer também, irmão Oscar, pastor Anísio, assim, quando você estuda os textos escatológicos, como Salmo 2, por exemplo, essa reação anti-Deus, anti-igreja, anti-Bíblia só vai crescer. A gente não pode se enganar. Então, mesmo em países cristãos, isso só vai aumentar. Então, você vê cada vez mais o crime, você vê, se fala crime organizado, você não... E está organizado mesmo. Então o crime está se instalando, né, em todos os poderes dos países. No poder executivo, judiciário, legislativo. Tem muita gente rica e poderosa que está ligada ao crime. As suas empresas trabalham para o crime, né? Muita gente, então, veja aí, você tem financiadores internacionais, não vou citar nenhum nome aqui, mas está aí na mídia, ele financia para que agricultores em países mais pobres como nós não plantem. E isso Domiciano fez. Um imperador terrível para os cristãos, ele não deixava plantar para ter fome. Não é? Então a gente vê muita coisa acontecendo aí que a Bíblia já está avisando. Então quem lê a Bíblia está sempre na frente, sabe que isso só vai aumentar. Devemos orar muito pelos nossos jovens, pelas crianças que estão crescendo, nossos netos, né? Que Deus os proteja, que Deus os guarde, porque a tendência é que a gente está vendo aí, é sujar o limpo e limpar o sujo. Prender pessoas normais que pregam a justiça de Deus, que condena todos os atos injustos dos homens e limpar quem está sujo, né? Então você vê pessoas que deveriam estar cumprindo pena e fazer por seus crimes, estão aí numa boa dando risada para lá e para cá. E pessoas que não têm nem prova de crime, não está a prova. Presas na cadeia, preventivamente ainda, quer dizer, nem deveria estar presa preventivamente, você não pode ter uma visão provisória de 2 anos. Mas para essas pessoas existe. Pessoas doentes, né? Gente cadeirante, como outro dia eu vi um caso, aí na mídia. Gente que já morreu, né? Porque foi negado que fosse ao médico, então... A igreja, e quando você vai checar, todas essas pessoas têm origem cristã. Vários que eu já fui assim pesquisar e checar são cristãos. Então há uma perseguição velada, disfarçada, né, que está aumentando. E a gente não pode se enganar. Agora, o crente mesmo genuíno, haja o que houver em qualquer tempo, ele tem uma coragem que não é carnal, vem do Espírito Santo, né? E ele prega o Evangelho em qualquer lugar.
Deus tem gente em todo lugar, nos tribunais, no Congresso, no meio dos ricos, dos pobres, em todo lugar tem discípulo de Jesus, em todo lugar. Os policiais, enfim, em todo lugar. Deus tem seus filhos, que Ele vai usar na hora certa, como Ele quiser. Pedreiros, construtores, gari, doutores, gente de todo tipo. Eu fico olhando aí, o que tem de crente por aí não é brincadeira. Não é? Muito discípulo de Cristo que está percebendo isso. Não é? E isso vai aumentar a reação das nações contra o ungido. Salmo 2 mostra isso. Só que Deus se ri deles. Faz uma ironia, porque o que o homem pode contra Deus? O homem não é nada, ele não sabe se vai acordar amanhã. Ele não sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos. Deus tem o controle da nossa vida. Quem é que pode afrontar esse Deus? Quantos poderosos aí que viraram nada da noite para o dia? É que Deus é misericordioso, bondoso, não é? Então devemos aproveitar esse tempo de liberdade no Brasil. O Brasil é um país que recebe gente do mundo inteiro. Um país maravilhoso. E eu creio que algum livramento virá. Deus vai de alguma forma guardar o Brasil e sempre ser um grande celeiro de pregadores para o mundo inteiro. Agora, eu não gosto muito dessa conversa que a gente ouve, a igreja tem que ser perseguida para evangelizar. Essa turminha que fala isso, eu conheço vários, esses anos que eu estou aqui, esses 30 anos que eu estou aqui, é gente que nem aluno da IBDE. É muitos que, com a pandemia, já sumiram da igreja. Só vem de vez em quando. São turistas, não dizimam, não se envolvem com a igreja e fica falando isso. E se vier, Deus nos proteja disso, mas se vier uma perseguição, são os primeiros a sumir, desaparecer. Imagine o que é você, de repente, ter que sair da sua casa, como lá em países muçulmanos. Você sai sem ser para onde ir, com sua família, sua mulher, seus filhos, não sabe para onde vai. Chega lá uma ordem lá do governo muçulmano, tem que desocupar a casa hoje. Você tem uma missão Portas Abertas, dá vários relatos disso, a missão Portas Abertas. Você está lá no seu comércio, de repente chega uma hora, tem que sair hoje, desocupar hoje. E aquele país, isso está acontecendo em países aí, em várias partes da Ásia, da África. E a pessoa sai sem rumo com a família. Você quer isso para o seu irmão? Ah, tem que vir a perseguição para evangelizar. Mas é o primeiro que vai estar do lado dos perseguidores. Ele não enxerga a desgraça que isso traz. Então, que falemos de Cristo, sim, mas se vier perseguição, Deus vai nos dar força para vivê-la e enfrentá-la. E não seremos covardes, porque a coragem que teremos vem do Espírito Santo. E como esses cristãos, nós também, né, não vamos renunciar à nossa fé. Mas esses covardes que ficam dizendo isso, são os primeiros a desaparecer e não é gente compromissada com a igreja. É o que eu vejo ao longo dos anos. Só mais um adendo, aproveitando a belíssima palavra do pastor, é sobre essa falsa crença mesmo, pastor. Eu também já vi irmãos dizendo, olha, perseguição é uma bênção porque a igreja cresce. Olha, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa afirmação, porque ela não tem base, né, base bíblica não. Houve aquelas situações pontuais, né, mas mesmo nelas, via de regra, o local onde existe a perseguição fica assolado, né? Eu lembro que a China, no final do século XIX, início do século XX, estava passando por um grande avivamento espiritual. E no início do século XX, Satanás utilizou desculpas políticas com a Revolução dos Bóxeres e perseguiu muitos missionários e pastores e destruiu igrejas, matou cristãos, e a China passou um século inteiro, agora que está voltando, né, e 100 anos sem a pregação livre do Evangelho. Ainda que aqueles cristãos que fugiram tenham, né, levado o Evangelho para outras regiões, mas a China, né, aquela população de mais de 1 bilhão de habitantes, ficou ali carente. Então, é bom mesmo, pastor, como o senhor falou, é pregar o Evangelho com liberdade, sem perseguição, enquanto o Senhor nos abençoa com tempos assim. Não precisamos de maneira nenhuma esperar perseguição para evangelizar. Muito bem, amados. Que pena, já estamos chegando já ao final, então, dessa mesa de explanação, né? E, com certeza,
há muito que dizer, né, pastor? Mas o tempo não permite. E esta lição realmente é muito enriquecedora, tá? E enquanto realmente aqui, só falando uma palavrinha em relação ao crescimento da igreja, nós vemos aqui que nesse estudo, né, nós vamos ver aqui Pedro, né, na sua pregação, né, tendo aí o privilégio de, através da palavra de Deus, ter muitas pessoas se convertendo a Cristo, e aquelas pessoas realmente também, os discípulos que, aonde ele chegava também, que pregava, as pessoas iam aceitando a Jesus como o Salvador das suas vidas, né? E nós vemos que nesse estudo há realmente ali o ensinamento de como realmente fazer a igreja crescer, né? Infelizmente nós vemos muitos métodos, né, que o homem vai criando para que a igreja cresça, mas que muitos deles não estão contidos aqui na palavra de Deus. Exatamente, é Deus que faz, né? E nós vemos aqui que muitas igrejas, muitas vezes, buscam, né, o seu crescimento, né, de uma forma errônea, né? Muitas vezes comprometendo a palavra de Deus, né? Usando a palavra de Deus de uma forma errada para que haja um crescimento, né? Exatamente, como o pastor, negociando a fé. E aquelas que também se conformam, né, com a ausência do crescimento e compromete o quê? A urgência da pregação. Então, nós não podemos estar nesses extremos aí, querendo que a igreja cresça rapidamente e também nos conformando, achando que é assim mesmo. Não, né? Temos que buscar na palavra de Deus realmente essa orientação para que nós possamos ter também, assim como esses irmãos, né, da época, tiveram ousadia de levar a palavra, que nós tenhamos também essa ousadia de falar, de anunciar, de mostrar realmente a urgência da palavra do nosso Deus. Então queremos aqui agradecer então você que nos acompanhou, né, nesta noite, e você também que em um momento ou outro vai estar assistindo esse vídeo, né, que esta lição realmente possa tocar em seu coração e que você possa também se despertar para estar levando esta palavra bendita. Queremos agradecer aqui os pastores, né, que nos privilegiaram, né, que nos trouxe mais informação da palavra de Deus, que nos enriqueceu nesta noite com esse evangelho tão maravilhoso. Então queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né? Temos certeza que vários irmãos, né, pastor, sempre nos acompanham. E você que está pela primeira vez aí também, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E queremos convidar você para que esteja conosco todas as sextas-feiras, a partir das 19h45, para que assista, acompanhe esse estudo, né, essa mesa de explanação bíblica, que é um momento muito precioso nas nossas vidas, para que nós possamos nos enriquecer com a palavra do nosso Deus. Eu vou pedir para que o pastor Anísio, então, nos eleve a Deus de oração, encerrando, então, esta mesa de explanação bíblica. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela bênção de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Uma honra, de fato, que está entre as ricas bênçãos que o Senhor derrama sobre Teus servos, sobre a Tua igreja. Meu Deus, nós te pedimos que esse estudo possa edificar irmãos, possa levar luz a amigos também que estiverem vendo esse vídeo, essa transmissão. Que o Senhor, meu Deus, esteja também abençoando continuamente a Tua igreja, derramando graça, meu Deus, sobre ela, conduzindo, Senhor, a Tua igreja segundo a Tua vontade, em tempos de paz ou em tempos de dificuldade, que o Senhor esteja sempre sendo nosso fiel condutor, sempre cumprindo, meu Deus, com a Tua vontade nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nos ajuda, meu Deus, a entender a urgência da pregação do Evangelho, nos ajuda a entender, meu Deus, a necessidade de discipular os novos convertidos, nos ajuda, Pai Santo, também a entender a necessidade de cuidar dos irmãos mais carentes, porque são lições, Pai Santo, que nós aprendemos
estudando a tua palavra, vendo o exemplo da igreja de Jerusalém e a igreja lá da Síria, meu Deus, de Antioquia. Muito obrigado, Pai Santo, abençoa, continua abençoando o pastor Edson, sua família, o irmão Oscar, o diácono Oscar, sua família também, irmão Flávio, os irmãos, meu Deus, que estão envolvidos nesse projeto, nesse ministério, e toda a tua igreja, Pai Santo, a partir desta igreja local, a PIB de Presidente Prudente, e cada igreja local, Pai Santo, que é segundo a tua vontade, que segue os ensinos dos apóstolos e de Jesus Cristo, Pai Santo, seguindo conforme o disposto na tua santa e verdadeira palavra. Que o Senhor abençoe a tua igreja em todas as nações, que o Senhor faça frutificar o teu evangelho e crescer o teu reino ainda mais até a tua volta, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.